Bom, acabei ficando na dúvida se eu fazia agora um cosplay de abertura do Peter, do Ei Nerd, ou se eu chegava com a versão anterior do Marçal. E aí galera, Titi na área! Ou Ei Nerds, Peter aqui. Mas poderia ser Ei Nerds, Samuel Costa aqui. Ou Oi, eu sou o Marçal. Não vai rolar. E uma das coisas que eu tenho aprendido e me lembrei essa noite foi de contar para vocês o quão importante é reagir e ficar curado, viver uma transformação. Cuidar da minha criança interior. Hoje, com 31 anos depois, graças à capacidade de acesso a conhecimento e algumas outras situações que me levaram a saber que a minha criança interior, a criança a quem sempre sonhou, a criança que um dia pensou em coisas simples, em fazer grandes coisas, devido a, acho que 99,9% de todos os brasileiros cujas famílias passaram por dificuldade, falta de gestão emocional ou de educação financeira, conflitos no lar, onde presenciou coisas que não deveriam ter sido presenciadas, como violências domésticas. Mas e daí? O problema não é o que me aconteceu, o problema é o que eu faço com o que me aconteceu. E tem um exemplo claro aí agora, de eu mesmo me abraçando aos 6 anos de idade. E se eu pudesse falar com essa criança agora, eu ia falar: vai ficar tudo bem. Você passou por alguns apuros, mas vai ficar tudo bem. Eu tô aqui agora. Eu vou cuidar de você como nunca fiz antes. A sua história vai mudar. Você tem recebido boas orientações, você não vai ficar sozinho. E eu quero dizer para você que está assistindo agora, a sua criança interior também está toda machucada. Existem situações que você nunca teria que ter presenciado, vivenciado, vivido e vive até hoje. Mas a sua criança interior precisa ser observada, ouvida, perdoada, porque às vezes parece fácil, mas olhar pra gente e falar: eu te perdoo, eu te amo, você é muito importante. Olhar para si próprio com amor, com sinceridade, ter paciência com você mesmo. Eu vivo todos os dias e é um campo de batalha. Todos os dias eu tenho que vestir a minha armadura, colocar a minha, eu poderia dizer a máscara, mas está mais para o meu elmo, e ir para o campo de batalha, vivenciar e olhar que o outro à minha frente sou eu, e ter por ele compaixão, ter por ele amor. A palavra de Deus diz que como eu vou fazer pelo outro aquilo que eu não estou dando conta de fazer por mim? Como eu vou dizer que amo a Deus se eu não estou conseguindo amar o próximo que está diante aos meus olhos? É complicado essas coisas porque parece que é um dia após o outro. E viver o incrível às vezes é fácil porque, apesar de não parecer, beber água gelada já é um grande milagre. Ou melhor, o fato de beber água com qualidade, que não vai te fazer passar mal,
já é muita, muita coisa. E para muita gente isso não é grande coisa, porque nem todo mundo sabe o que é ter tido falta. Eu cresci no interior, como vocês já ouviram falar da minha transição de estado. Por causa de uma frase eu quis mudar de estado. Eu já comentei com vocês do livro Eu Sou Will, do Will Smith. E muitas das vezes me disseram que eu não ia conseguir muitas das coisas, e eu ouvi isso das pessoas que deveriam estar lá para dizer: você vai sim. Você vai sim, porque eu não consegui, mas você vai conseguir. Tem um filme ótimo, Em Busca da Felicidade, onde tem uma cena específica que você encontra no livro. O Will Smith está falando para o filho dele: não permita que ninguém, nem mesmo eu, sendo seu pai, diga que você não vai conseguir. As pessoas não conseguem e tem a ousadia, a audácia de dizer que você não vai conseguir. Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Mas não existe limites. O limite só está aqui. Mas para isso é uma busca incessante entre clareza e ignorância. E às vezes a palavra ignorância vem do termo da pessoa ser bruta, agressiva, porque ela quer se proteger, ela está em busca de simplesmente se proteger e ela prefere não aprender, ter clareza daquilo, colocar luz sobre aquilo, o porquê eu estou assim, por que isso me traz um incômodo, quais são as feridas que estão na minha criança interna que eu não consigo ver. A Bíblia é maravilhosa porque ela fala: a transformação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que tem um único compromisso com o ser humano, de transformá-lo, de fazer com que ele cada vez mais seja livre. Essa palavra parece tão simples, mas tão simples. E aí a gente não pega o fio da meada. Que somos tão livres, tão livres, tão livres, que podemos decidir não fazer ou decidir fazer. E podemos decidir não fazer o que queremos fazer. Então, hoje, após o culto, eu estava refletindo no que foi ministrado. E ali estava que o amor dele foi tão imenso, tão amplo, mas tão amplo, que não importa quem começou, quem já estava lá. Ele falou que quem fosse ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora, e não importasse a hora que chegasse, se fosse no começo da colheita, se fosse durante a colheita ou se fosse no final da colheita, todos receberiam a mesma porção. Mas eu já venho fazendo desde de manhã até agora e eles acabaram de chegar, só tem 15 minutos de tarefa e eles vão receber a mesma quantidade. Isso é graça.
É um favor que nem eu e nem você merece, mas ele olhou e falou: vai sim. Ainda hoje você vai conhecer o meu reino. Ainda hoje salvação e transformação chegam até você. E você escolheu a boa coisa, você escolheu a boa parte. E por você ter escolhido a boa parte, ainda hoje você estará comigo. Então, para você, cuida dessa criança. Essa criança merece seu respeito, essa criança merece o seu amor, essa criança merece cuidados sobre essas feridas que ainda está bem abertas, esses machucados que não foram tratados. Eu desejo que tudo que não aconteceu na sua vida comece a acontecer. Todas as coisas que ainda não chegaram até você, que você tenha coragem. É necessário coragem. É necessário coragem para viver todos os seus sonhos, para viver tudo aquilo que você gostaria de ter vivido e até agora não viveu. É necessário coragem. Às vezes eu fico pensando e me pego observando que por causa de um desafio eu estou diante de uma câmera agora falando para você, falando para mim, porque o primeiro a ouvir sou eu, depois você. E quem mais precisa ouvir essa história sou eu. E quem mais precisa se lembrar de onde eu estava, onde eu estou e para onde eu vou, sou eu. Então eu quero te dizer, seja bem-vindo. Essa é a história da minha vida, que na medida que vai me transformando, vai transformar você. Eu quero que você tenha a oportunidade, assim como a história relata, que um homem subiu a uma árvore simplesmente para ver aquele que transformava. E aquele que transformava, observando a ele, falou: eis aí um cara que tem tudo que todo mundo gostaria, mas ele só queria saber quem eu sou. Desce depressa que existe necessidade em mim em ir cear contigo. E ir lá na tua casa. Desce depressa. Eu quero que nessa noite seja você, porque agora já é segunda-feira e ontem, domingo, eu estava a ouvir essa história. A história que mudou uma vida e essa vida que transformou muitas outras vidas quando ele foi curado, quando a criança interna dele foi sarada. E é isso aí. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para as notificações, reza a lenda que o YouTube não entrega tudo o que deveria e você precisa estar por dentro. Confere lá se o sininho está desbloqueado, marcando tudo que eu vou estar subindo entre os canais, comenta o vídeo para que eu possa saber para que lado eu vou, se você consegue entender o que eu estou falando contigo, e que tenha um ótimo dia de salvação e que sua semana, em nome de Jesus, seja abençoada, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.